Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 de História, falando sobre o nascimento da América. Neste capítulo eu vou estudar o processo de ocupação pelos europeus da América, conhecer os diferentes conquistadores e como foram as suas viagens, estudar os povos originários do Brasil e suas relações com os europeus, refletir sobre termos como descoberta, índios e novo mundo no contexto da chegada dos europeus à América. A gente olhando essa imagem, como é que a gente poderia descrever? Abre o livro para você poder ver a imagem toda, porque a imagem é nas duas páginas. Como é que você poderia descrever essa paisagem? O que a gente está vendo aí? Mais o quê? Isso aí, praia, é isso, floresta, a gente tá vendo ali natureza, né, gente? Vocês sabem por que esse local é chamado Costa do Descobrimento? Dá um chute. Vamos colocar desta forma, né? Porque foi ali que os portugueses chegaram, né? Foi por ali. E como que vocês imaginam que as pessoas viviam aqui, há mais de 500 anos atrás? Como que vocês acham que era? Sim. Primeiro, ok, Lucas, isso aí. Primeiro lugar, quem é que morava aqui? Porque aqui a gente está falando de Brasil, né, gente? Quem é que morava aqui? Não, que morava aqui no Brasil. Isso, eram os índios que estavam aqui. Então, os índios, o pessoal de casa aí tá de boa, que eu já ouvi a resposta de vocês. Como é que vocês acham que os índios viviam aqui? Viviam livres. Moravam em suas tribos. Faziam o que para comer? Caçavam, pescavam, né? Utilizavam coisas que estavam na natureza. A divisão da terra. Foi na Costa do Descobrimento, localizado no atual estado da Bahia, que os primeiros portugueses chegaram oficialmente ao território que viria a se tornar o Brasil. De acordo com a carta enviada ao rei de Portugal pela esquadra de Pedro Álvares Cabral, o desembarque dos portugueses no Brasil ocorreu no dia 22 de abril. Eu quero que vocês grifem o nome de Pedro Álvares Cabral e quero que vocês grifem 22 de abril de 1500, né? Que é considerada a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Mas teve uns dias antes que eles avistaram o Monte Pascoal. Esse monte recebeu o nome de Monte Pascoal porque essa época aqui era a época da Páscoa, né? Então, por isso que recebeu o nome de Monte Pascoal. O rei Dom Manuel contratou Cabral para realizar uma viagem às Índias e fazer o reconhecimento das terras pertencentes aos portugueses de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Vamos grifar aí o que é Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado entre Portugal e Espanha em 1494 e dividiu em 2 reinos as terras alcançadas por Cristóvão Colombo no território que viria a se tornar América. Lá em cima, gente, lá na América do Norte, tá? Vamos botar assim. Então, o tratado delimitou uma linha imaginária que passava a 370 léguas. O território a oeste ficava com a Espanha e o território a leste com Portugal. O que significa isso? Significa que Portugal e Espanha fizeram um acordo que a partir de uma determinada ilha lá da África, chamada Cabo Verde, que seria a 370 léguas, é uma medida, tá? Seria dividido as terras descobertas aqui para a América, gente, aqui, América do Norte, América do Sul. Teria uma linha imaginária que dividiria essas terras. De um lado pertenceria a Portugal e de outro lado
pertenceria à Espanha, tá? A oeste da linha ficaria com a Espanha, que é o lado esquerdo, e a leste com Portugal, que é o ladinho direito. Então, se a gente olhar aí no mapa, nós vamos ver essa linha verde que vem de cima até embaixo, ok? Essa linha vermelha está dividindo, dá uma olhada ali, ó, está dividindo o Brasil. Do lado direito pertenceria a Portugal e do lado esquerdo pertenceria à Espanha, ok? Então, o Tratado de Tordesilhas foi esse, foi um acordo que Portugal e Espanha fizeram em dividir essas terras que estavam sendo descobertas. Um lado seria colonizado, né, pelos portugueses e outro pela Espanha. No entanto, que vocês podem observar que aqui na América do Sul, né, os países da América do Sul, Peru, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai, qual é a língua dessa galera? Eles falam, né, espanhol. A maior parte deles fala espanhol, porque realmente foi o lado que ficou para ser colonizado pelos espanhóis, tá? Então vamos lá, você notou que as palavras oficialmente alcançadas estavam destacadas no texto? Foi o que eu já expliquei, né? Então não vou entrar muito nos pormenores não, para a gente poder já conferir. Colombo alcançou as terras que viriam a se tornar a América, verdadeiro ou falso? Ele chegou aqui ou não chegou? Responde, meninas, chegou ou não chegou? Não chegou? Cabral não chegou aqui no Brasil? Sim, então verdadeiro. Colombo descobriu as terras que viriam se tornar a América. Falso. Quem descobriu as terras que viriam se tornar a América foi Cristóvão Colombo. Aí aqui tem uma história engraçada, porque Cristóvão Colombo descobriu a América, as terras da América. Só que quem reivindicou foi outro navegador, Américo Vespúcio. Por isso que o nosso continente se chama América, em homenagem a Américo Vespúcio. Mas quem descobriu, na verdade, foi Cristóvão Colombo. Esses navegadores já cheio de treta já. Lá, há 500 anos atrás. Gente, consertando aqui, eu estava falando de Cabral. Cabral chegou às terras que pertencem ao Brasil. Colombo, sim, ele alcançou as terras que viriam se tornar a América. E sim, não oficialmente, ele veio a descobrir o que se tornou a América, mas quem oficialmente descobriu a América foi Américo Vespúcio, que eu falei, que por isso que o continente recebeu o nome de América, tá? Cabral foi o primeiro europeu a desembarcar no que viria a se tornar o Brasil. Falso, ele não foi o primeiro. Cabral foi o primeiro europeu a desembarcar oficialmente no que viria a se tornar o Brasil. Verdadeiro. Agora aqui na segunda questão está perguntando se a gente acha que já existiam pessoas vivendo aqui onde Cabral desembarcou em 1500. Sim, né, gente? Os indígenas. Isso aí a gente nem acha, a gente só tem certeza, né? Então, sim, os indígenas. O equívoco de Colombo. Acreditando que a Terra fosse esférica para chegar ao Oriente, Cristóvão Colombo partiu do ponto de Palos, no sul da Itália, e navegou em direção ao Ocidente. Cerca de 40 dias depois, ao desembarcar em terra firme, Colombo acreditava ter chegado às Índias. Mais um, né? Por isso chamou de índios nativos que encontrou nessas terras. Mais um, né? Hoje sabemos que Colombo desembarcou em uma ilha no Mar do Caribe chamada Guanani, pelos povos nativos da região na América. Agora, vamos lá, localizar no mapa mundi a atual ilha de Guanani em que Colombo desembarcou. Qual foi o equívoco de Colombo? Em vez de desembarcar nas Índias, ele chegou à América. Originários do Brasil. Ao desembarcarem no atual litoral brasileiro, os portugueses encontraram o povo Tupinambá. Vocês vão grifar isso aí, tá? De ao desembarcarem até Tupinambá, que é o nome da tribo
que os portugueses encontraram primeiramente, logo quando desembarcaram, tá? Além de ser um povo muito numeroso, em 1500 ia ocupar praticamente todo o litoral do atual território brasileiro, os tupinambás falavam tupi. Grifa isso aí, os tupinambás falavam tupi. Era a língua deles, né? Por isso, e por muito tempo, os portugueses pensaram que todos os povos indígenas falavam tupi, só que isso não era verdade. Sabe-se hoje que o tupi não era e não é a única língua falada pelos povos originários. No Brasil hoje são faladas quase 180 línguas indígenas, que podem ser divididas em dois grandes grupos, o tupi e o djê. Então eu quero que vocês grifem aí, ó. No Brasil hoje são faladas quase 180 línguas indígenas, que podem ser divididas em dois grandes grupos, o tupi e o djê. Aqui a gente vai ver um mapa com as línguas indígenas do Brasil, tá? As cores ali vem mostrando, ó. Se a gente olhar na legenda, tem o verde, que é o tupi-guarani, o roxo, que é o djê, e assim sucessivamente, tá? Quando os portugueses desembarcaram no Brasil, acredita-se que existiam quase 1.500 línguas diferentes, faladas por cerca de 4 milhões de indígenas. Porém, com o tempo, a cultura dos povos nativos foi perdendo espaço para os hábitos europeus e pouco a pouco a língua portuguesa foi introduzida no Brasil. O autor Daniel Munduruku, da etnia indígena Munduruku, já escreveu mais de 40 livros sobre o seu povo e outros povos indígenas. Em Coisa de Índio, ele escreveu a palavra índio é carregada de bastante preconceito. Por isso, é bom que a gente saiba que tratar alguém de índio pode parecer uma ofensa grave nos dias de hoje. Por que não tratar quem pertence a uma etnia diferente da nossa pelo nome do seu povo? Por exemplo, eu sou Munduruku, não sou só índio, né? Então, ele quis dizer que realmente algumas pessoas às vezes vão se dirigir a uma criança que é muito bagunceira ou que destrói tudo, fala, gente, essa criança é um índio, querendo referir a palavra índio a alguém que é terrível, que é muito bagunceiro, que arrebenta as coisas, que não tem educação. Então é isso que ele está dizendo aqui, que na verdade nos dias de hoje é como se fosse um xingamento, você falar fulano é índio, e ele diz aqui que o correto seria tratar pelo nome da tribo. No caso, ele é da tribo Munduruku. Então, dizer assim, ele é Munduruku, e não dizer que ele é índio. Por exemplo, alguém da tribo Guarani, não dizer que ele é índio, dizer que ele é um Guarani. É isso aqui que ele vem falando. E ele tem várias coisas retratando nas obras dele, tá? Qual é a língua mais falada no Brasil hoje? Português, né? Você sabe dizer por quê? Vocês vão colocar que é porque nós herdamos de Portugal. 8. Qual é o tamanho da população indígena do Brasil hoje? Então tá aqui, ó. Segundo o censo de 2010, 896.917 pessoas. Então, a número 1 ali, a gente fez a pesquisa e viu a diferença, né, do que significa indígenas e índio. Basicamente, indígenas é o conjunto, né? É o povo que habitava aqui antes da chegada dos portugueses. E índio é o indivíduo que vive nesse grupo. Oswald de Andrade foi um importante escritor e dramaturgo brasileiro. Uma das principais características da sua obra é o senso de humor. O poema a seguir, intitulado, que recebeu o título Erro de Português, foi escrito por ele no ano de 1925. Acompanhe a leitura. Erro de português.
Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aqui é uma brincadeira que ele está fazendo, dizendo que quando os portugueses chegaram aqui, estava chovendo muito. Aí por isso que eles botaram uma roupa no índio, porque o índio, todo mundo sabe que o índio andava nu, né? Então aí falou que estava chovendo muito e os portugueses vestiram o índio. Isso é uma sátira, não é que isso aconteceu de verdade. Aí ele diz: que pena que se Portugal tivesse chegado aqui, se os portugueses tivessem chegado aqui num dia de sol, o índio então teria despido o português, quer dizer, teria feito os portugueses ficarem sem roupa. Isso aí é uma sátira, tá? Como eu tô falando, desde o início, toda a intromissão que Portugal teve na cultura indígena, tá? Então aqui ele fez uma brincadeira. Aí na primeira questão pergunta por que Oswald de Andrade está falando do que ele está falando. Ele está falando do desvio que Portugal fez, né? O desvio da sua rota, que acabou chegando aqui no Brasil. E na número 2, ele vem perguntando por que a gente acha que o autor deu, né, esse nome ao texto dele. É por causa exatamente desse desvio, tá? Que Portugal fez. Vamos lá. Um continente de norte a sul. Acreditando que tinha chegado ao Oriente, mas navegando em direção ao Ocidente, Colombo comandou outras 3 viagens às Índias. Morreu em 1506 sem saber da existência da América ou de outro continente. No ano seguinte, o cartógrafo alemão Martin, não sei falar esse nome, Waldesmüller, eu acho, deu ao novo continente o nome América em homenagem ao navegador que divulgou a notícia de que terras alcançadas por Colombo pertenciam a outro continente. Dá uma olhada no mapa mundi lá daquela época, ok? Agora, na nossa opinião, quem foi o navegador homenageado por Waldesmüller? Ai, gente, já tá ali, né? Que foi Américo Vespúcio, né? Por causa do nome, né? E aqui na 10 pediu pra gente fazer a comparação do mapa mundi que tá aqui nessa página com o mapa mundi que a gente usa hoje, né? O que tem de diferente? Basicamente tudo, o formato do mapa, as informações, até porque naquela época eles não tinham tantas informações como tem hoje. Com certeza alguns países não existiam naquela época que existem hoje, e assim sucessivamente, fechando a história de hoje.